Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 23. Muito obrigado, meu Deus. Não vou do Bahia. Salmo de número 23, por favor. A noite não vai ser tão demorado quanto na manhã, né? O 2 de manhã foi demorado, mas foi abençoado. Salmo de número 23, acredito que todos já acharam. O texto diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por... Amém. Os irmãos podem sentar. O tema da mensagem desta noite é que a presença de Deus nos garante vitória, né? Nós somos vitoriosos quando estamos na presença de Deus. Não existe derrota, não existe perca para aqueles que estão em Cristo. Então, nesse salmo, nós somos ministrados acerca da importância da presença de Deus em nossas vidas. Porque quando o Senhor, Ele é o nosso pastor, nada nos falta. Somos supridos de todas as nossas necessidades. E eu quero dizer que uma ministração que é tão válida para nós hoje, essa ministração desse salmo, quanto foi para Davi na sua época, porque embora os tempos sejam diferentes, o tempo de Davi não é o nosso tempo hoje, ou as situações que ocorreram na vida de Davi, eu quero dizer que ocorrem em nossas vidas. As mesmas dificuldades que Davi teve, nós temos hoje. Mas eu quero dizer que assim como o Senhor foi o pastor dele, guiou a vida de Davi a muitas vitórias, eu quero decretar na sua vida, nesta noite, a vitória em nome de Jesus. Porque nós somos mais do que vitoriosos. Somos mais. É isso que Jesus diz. Jesus não diz que nós somos vitoriosos, nós somos mais do que. Então Davi, ele teve a convicção da presença de Deus na vida dele. E essa convicção, meus irmãos, essa certeza que ele tinha, que a vida de Davi, o comportamento, as atitudes dele, expressava que ele confiava, que o Senhor era com ele em todos os momentos, fez com que ele pudesse suportar terríveis situações. Davi passou por momentos difíceis, mas ele tinha uma certeza: o Senhor era o pastor dele. E eu quero dizer a você nesta noite, é Ele que é o seu pastor também. Ele vai lhe guiar em pastos verdejantes. Então, meus queridos irmãos, nesta noite, vamos buscar entender isso, busquemos adquirir essa convicção da presença de Deus em nossas vidas também, a partir dos exemplos, a partir das experiências de Davi. Porque quando a gente lê a vida de Davi, nós precisamos trazer para nós, Deus nos dá Davi como exemplo, né? Que aquilo que aconteceu com ele, da forma como Deus tratou Davi, Ele quer tratar você também. Mas para que Ele nos trate como Ele tratou Davi, nós precisamos tratar Ele como Davi tratou ele. Olha, Davi tinha uma veneração por Deus. Davi tinha um respeito, um amor incondicional pelo Senhor. E
para que nós possamos ser aquilo que Davi foi para ele, precisamos nos comportar também como ele. Então, essas verdades vindas no Salmo 23 contribuem para adquirirmos essa convicção. A primeira verdade que contribui a isso é que a presença de Deus não nos isenta das tribulações. Apesar de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, mas ele não foi isentado das suas dificuldades, das suas lutas. Eu quero dizer a você que teremos lutas, teremos dificuldades, teremos batalhas, mas eu quero dizer que o Senhor será contigo em todas as suas batalhas, em todas as suas lutas. Então o salmista declara: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, ele diz que o Senhor estaria com ele, não temerei mal algum, porque o Senhor vai estar comigo. E nós andamos no vale da sombra da morte também, mas eu quero dizer que o Senhor, Ele é com você também. Porque é por isso que estamos hoje aqui, porque se Ele não fosse comigo e com você, não estaríamos aqui hoje. Então isso nos leva a ver que apesar de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, às vezes, ele andava no vale da sombra da morte. Na verdade, Davi, ele andou em riscos de morte, literalmente, nas batalhas e nas guerras, mas como Deus era o Senhor da vida dele, protegia ele em todas as suas batalhas, porque Davi morreu de velho, Então, em João 16:33 diz: tenho-vos dito isso, para que imitem as paz, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, tenha bom ânimo, porque assim como Jesus venceu, porque aqui é Jesus falando, tenho-vos dito isso para que imitem as paz. Então, apesar da tribulação, apesar das dificuldades, apesar das lutas e dos problemas, tenha paz com Deus, porque Ele é com você, e a sua vitória é certa nas suas tribulações. Então, sabendo que o próprio Senhor afirmou aos seus discípulos que eles iriam passar por situações difíceis, Ele disse para mim e para você: no mundo tereis aflição, vai ter dificuldade, mas tenha bom ânimo, que eu serei com você, eu caminharei lado a lado contigo. Então a palavra que Jesus disse foi clara e sem rodeios. Ele diz: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vencerão também, porque nós somos mais do que vencedores. Mas para vencermos, queridos irmãos, precisamos pensar que Ele está conosco, acreditar nisso, ter fé, ter certeza, a certeza de que Ele está conosco. Então Jesus deixou bem claro que a vida neste mundo não seria um mar de rosas. Às vezes tem gente que prega e diz: olha, minha aparência vai ter uma vida maravilhosa. Está mentindo. Mente, promete uma coisa que não pode cumprir. A vida do Evangelho é um caminho de morte, não é um caminho de vida, É um caminho que nós caminhamos para a morte, porque o caminho do Evangelho é um caminho de dificuldade, mas é um caminho de vitória. É um caminho de vitória. Então, meus queridos irmãos, a presença de Deus não nos isenta das tribulações. Todavia, Ele afirmou: mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a minha vitória é a sua vitória. A vitória de Jesus é a nossa vitória. Assim como Ele venceu, Ele disse que nós venceríamos também. E a vitória dele é a nossa vitória, porque Ele morreu na cruz, E aquela morte dele nos trouxe vida. Interessante, uma morte que traz vida para outras pessoas. Foi uma morte, porque a morte geralmente ela traz tristeza, ela traz derrota, mas a morte de Jesus trouxe vida, porque a partir do momento que Ele morreu e que Ele ressuscitou, nós temos a certeza também que um dia, apesar de que se viermos a morrer, que provavelmente passaremos, existe uma possibilidade, mas a coisa que nós temos que ter certeza é que a vida eterna é uma verdade para nós, a vitória, Então, queridos irmãos, eu quero dizer nessa noite que nós precisamos pôr essa verdade
nos nossos corações, que somos mais do que vitoriosos. Então a presença de Deus não nos poupa de tribulações. Precisamos ter isso em mente. Num momento na nossa vida, no nosso caminhar, vamos passar por momentos difíceis, vamos. Às vezes passamos por dificuldade no trabalho, às vezes passamos por dificuldade na família, às vezes passamos por dificuldade na saúde, às vezes passamos por dificuldade financeira, às vezes passamos por dificuldade de relacionamento, mas o Senhor nos dá vitória em todas as dificuldades. Terminamos vencendo. Então, queridos irmãos, a segunda verdade é que contribui para a nossa convicção, de que o Senhor, Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar, de que a presença do Senhor nos garante a vitória que nós precisamos, é que a presença de Deus impede que o medo nos envolva, porque Ele nos dá um espírito de coragem. Então, quando nós estamos com o Senhor, o medo não consegue nos dominar. O medo até vem, que é natural o ser humano sentir medo em algumas situações, mas não nos detém e não nos impede. Eu quero dizer que veja como declara o salmista, no versículo 4, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E ainda na minha tradução ele diz: ainda que eu ande, porque aqui está falando para nós hoje, ainda que Edson ande no vale da sombra da morte, não pode temer, porque o Senhor, Ele é conosco. Ainda que você ande no vale da sombra da morte, não tema as dificuldades, não temos problema, a gente precisa ter coragem. Então, não terei medo de nada, vou enfrentar as coisas de frente, porque o Senhor está comigo e Ele vai me dar a vitória. Então eu quero dizer que o medo paralisa, o medo enfraquece o ser humano. O medo, quer dizer, é uma demonstração, quando o medo nos domina, é uma demonstração de falta de fé no nosso Deus, porque falta de fé no poder de Deus, naquele que está em nós, naquele que habita em nós. É comum ter medo diante de algumas situações, mas nós não podemos deixar que o medo nos domine, porque Ele nos deu espírito de coragem. Espírito de coragem. Então, porém, a presença de Deus em nós, permite que não permitem que sejamos envolvidos pelo medo, mas a coragem, a força do Senhor é sobre nós. Então, o vale a ser atravessado, o vale a ser transportado, eu quero dizer que pode ser escuro como a morte, mas nós ouvimos na hora, quando estamos caminhando no vale da sombra da morte, quando estamos frente a frente com Ele, nós ouvimos como Isaías disse em Isaías 41:13, porque eu sei, o Senhor teu Deus te tomou pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. É isso que a gente ouve. Quando nós estamos no vale da sombra da morte, Ele diz: não temas não, meu filho, eu estou contigo, eu vou atravessar lado a lado com você, eu vou caminhar com você, você está nos meus braços, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor. É como um pai que, quando vê que o filho está em dificuldade, o pai pega o filho nos braços e carrega e vai atravessar um buraco, alguma coisa. O pai geralmente vai lá, quando o filho é dependente dele, vai lá e carrega o filho nos braços e atravessa, porque nós somos sempre dependentes do Senhor, sempre, todos os dias. Precisamos entender isso, que nós não somos independentes de Deus, e Ele está sempre pronto a nos atravessar, a caminhar conosco, a caminhar junto conosco. Então, queridos irmãos, a terceira verdade que contribui para a nossa convicção que a presença de Deus nos garante vitória, é que no vale a presença de Deus é conosco. A presença de Deus é com você, no vale, nas suas dificuldades, nas suas lutas, nas suas provações. Então o salmista declara: porque tu estás comigo, então o próprio Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E aí Davi lá já falou há muitos e
muitos séculos atrás, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, me protege, me ajuda. Então muitas vezes não encontramos nada e nem ninguém capaz de nos sustentar nos momentos difíceis, mas eu quero dizer a você, você pode ser que não ache o seu pai ao seu lado, pode não achar a sua mãe, o seu irmão, o seu amigo, o seu filho, o seu vizinho, o seu neto, a sua neta, mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele está contigo, Ele está contigo, Ele está com você nas suas dificuldades. Quantas pessoas agora estão lá no hospital que a família não pode entrar, estão na UTI que a família não é permitida estar lá, e a família não pode fazer nada, não tem capacidade de ajudar, está impotente, mas o Senhor está lá ao lado, cuidando e protegendo. Então é esse Deus que nós cremos, é um Deus que protege, que cuida, que guarda. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que ninguém que tenha convicção da presença de Deus desiste facilmente. Quando nós temos a convicção de que Ele é conosco, nós não desistimos, nós continuamos no nosso propósito. Se você não duvidar em seu coração, mas creia, Ele será contigo, né? Porque o salmista ele diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ele tem essa convicção que se ele andar, o Senhor vai ser com ele. Então eu quero dizer nesta noite, Deus é contigo, mesmo que a situação pareça fora do controle ou sem solução, porque tem coisas que a gente vê no nosso entendimento, na nossa compreensão, não existe mais solução, mas Deus é aquele que traz solução para o que não tem solução. Deus é aquele que tem a solução para todas as coisas. Então você vai procurar a ajuda do Senhor e vai alcançar a vitória. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é contigo, Deus, Ele é com você. Então quer dizer que não podemos vacilar em nossa fé, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então somos vitoriosos em toda e qualquer circunstância. Não existe, queridos irmãos, nenhuma situação que nós perdemos, porque em todas as coisas somos mais do que vencedores. Não é em algumas coisas, não em todas. Às vezes tem coisas que parece até que nós fomos derrotados em alguma coisa, mas foi o melhor para mim e para você. Eu quero dizer nesta noite, né, que a presença de Deus nos traz proteção, ela nos protege, ela nos guarda. Então essa verdade está expressa nesta declaração no final do versículo 4, onde ele diz: porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Porque tu estás comigo. Davi tinha certeza, meus irmãos, que o Senhor era com ele, e essa certeza que fazia com que Davi chegasse a ser quem ele foi, né? Um homem segundo o coração de Deus. Então, com a vara, o pastor de ovelha, ele protege dos inimigos, protege do animal feroz, protege do diabo. O pastor de ovelha, ele está sempre pronto a nos proteger, e o cajado, com o cajado ele nos guia, ele mostra qual é o caminho, e o Senhor ele é assim, né? Então a vara dele nos protege do inimigo. O inimigo vem de lá, ele com a vara do inimigo, e o cajado é para proteger. A gente vai cair no abismo, ele vai, porque a vara, os irmãos sabem que ela tem uma curva assim na ponta, como um cabo de guarda-chuva, aí ele vai no pescoço e aí volta, e é isso que o Senhor faz conosco. Às vezes vamos caminhar por caminhos tortuosos, ele vem e diz: não, Edson, por aí não, esse caminho aí é um caminho de morte, esse caminho aí é caminho de derrota, e aí passa, né, o cajado pelo nosso pescoço, e nós voltamos a caminhar na direção certa. Então nos dá proteção, o cajado dele nos dá proteção e direção. Então essa verdade ficou provada quando da salvação do povo de Deus, de Israel, da escravidão, né, do Egito, que vivia no Egito. Ali a gente viu Deus purinho ali naquela situação. Então observe que Salmo 78, 52 diz: mas fez com que o seu povo
né? Saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. Olha, observe que Deus trouxe o que? Salvação para Israel. Deus trouxe o que? Proteção, e Deus salvou o povo desse jeito, dando o que? Proteção e direção. Observe que era Deus que conduzia, Deus protegia, né? E observe que no caminho de Canaã, né, o povo foi protegido de tudo, nem o mal. O faraó veio com o seu exército para poder destruir o povo de Deus. O que aconteceu? Morreram todos os soldados, todos, porque Deus era o Senhor deles. Então eu quero dizer nesta noite, né, o texto diz: me faz com que o seu povo, né, saísse como ovelhas, né, e os guiou pelo deserto como um rebanho. Então observe que o verso 53 diz que os guiou com segurança e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. Aleluia. O mar cobriu os seus inimigos. Mar significa dificuldade. Os inimigos de Israel viveram a dificuldade deles. Então a presença de Deus traz proteção e direção para aqueles que amam Ele e para aqueles que Ele ama. Então, irmãos, quando possuirmos a convicção que em toda e qualquer situação Deus está conosco, quando temos a certeza nas nossas dificuldades que Deus está conosco, a sensação que se tem é de descanso, consolo e proteção, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele protege, Ele cuida e Ele conduz. É um Deus que nos conduz, né? A melhor coisa é termos essa convicção, porque quem adquire convicção da presença de Deus, quem tem certeza que Deus está conduzindo, está levando para o objetivo certo, é levado a dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquele que é conduzido por Ele pode abrir a boca e dizer: o Senhor é o meu pastor, porque em todas e qualquer situação Ele me protegeu e me guardou. Então tudo que temos que fazer é comer essa verdade, é beber essa verdade, né? É até que ela se dissolva e faça parte de nós. Então a verdade é o que? Jesus diz que Ele é a verdade. Então precisamos comer essa verdade, que é Jesus. E quando ela se dissolve, e ela se digere, e ela passa a fazer parte do nosso corpo, então temos essa convicção de que o Senhor, Ele é o nosso pastor. O Senhor, Ele é o seu pastor, meu irmão. Ele te conduz. Então, da nossa certeza, da nossa fé, da convicção, porque se você tem tido dificuldades para crer, quando a gente não tem fé, a gente tem que pedir a Deus que nos dá, né? Então eu quero dizer, né, precisamos crer que grande tem sido às vezes as nossas lutas, grande tem sido as nossas provações, os nossos problemas tão difíceis, condições que nos encontramos muitas vezes. Mas eu quero dizer nessa noite, nós precisamos dizer: Senhor, aumenta a minha fé, porque eu quero ter essa certeza que o Senhor é o nosso pastor, que essa verdade, que o Senhor é o nosso pastor, que essa verdade, essa convicção que Ele está presente sempre que nós precisamos, que Ele está ao nosso lado para nos trazer a vitória que precisamos. O Senhor Deus quer dizer que Ele está contigo, não tenha dúvida disso. Você pode abrir a boca e dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque Ele é isso que Ele deseja. Então a incerteza só vem, a certeza só vem depois de recebermos a certeza, só vem depois que recebemos, né, que comemos Jesus, que bebemos Ele como Salvador de nossas vidas. Eu quero dizer que até que faça isso, até que você coma dele, beba dele, digira Ele no seu interior, para que Ele faça parte de todo o seu corpo, né? Quando Ele for parte do seu corpo, você vai poder dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Nós vamos louvar nesta hora um hino de vitória, né? Eu queria te convidar para ficar de pé.
O hino que nós vamos cantar, todos nós conhecemos, e é o hino de vitória, porque é isso que nós somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus, amém? Aleluia. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuva de bênçãos ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido para perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da sua vida em frente está, Deus abriu o caminho nesse mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque a vitória pra você Deus tem. Se o mar da sua vida em frente está, Deus abriu o caminho desse mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque a vitória pra você Deus tem. Se o mar da sua vida em frente está, Deus abriu o caminho nesse mar. Deus abriu o caminho nesse mar. Grande Deus e Pai, louvado, exaltado e engrandecido seja sempre o teu nome, Pai. Nesta hora, Senhor Deus, quero te agradecer, Pai, porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar, Pai. Ainda que andemos, Pai, em paz, no vale da sombra da morte, Pai, não temeremos mal algum, porque o Senhor vai estar sempre conosco, lado a lado, nos protegendo, nos guardando, nos guiando, Pai.
Obrigado, Deus, porque não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor que nos escolheu. E por isso, Deus, nós estamos felizes, Senhor Deus, porque somos escolhidos do Senhor para ser o nosso pastor. Nos conduz, Deus, as nossas vidas, Pai. Guarda as nossas vidas, protege-nos, Deus, e nos livra de todo o mal, Senhor. Abençoa, Deus, cada família aqui representada. Toma cada lar nas tuas mãos, Deus. Derrama bênçãos sem medidas sobre cada família, Pai. E, sobretudo, sobre cada vida que se encontra neste lugar, Pai. Abençoa-os, guarda e livre de todo o mal. Sei com os teus filhos que não puderam estar aqui nesta noite. Guarda eles na proteção do teu Santo Espírito, Pai. Obrigado, Deus, por esta semana que se inicia. Obrigado pela semana que passou, Pai, porque foi uma semana de vitórias. E essa semana que se inicia, Pai, nós seremos mais do que vencedores. Obrigado por tudo. Nos conduz em paz aos nossos lares. Te oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, queridos. Deus abençoe.